Sejam todos muito bem-vindos ao Profadcast, o podcast onde você vai aprender tudo sobre investimentos. E aqui a gente discute as principais estratégias para você começar a investir. Eu me chamo Matheus Cobb. Eu sou o Diego Rangel. E estou aqui com o nosso investidor Profad e especialista em produtividade financeira, Renan Diego. Sejam todos muito bem-vindos. Bom demais. A gente não apertou mais e a mão, hoje, né? comemorando o nosso 20º episódio, Aê! Renan. 20, hein? Ó, 20º, pô, e tamo guerreiro aqui, agregando muito valor e bom demais. E nada melhor do que um tema bem específico que a galera pede muito, que particularmente eu sou muito fã do que a gente vai falar aqui hoje, né? Então 20º, coroado aí com chave de ouro. É isso aí, o tema do nosso podcast de hoje é fundos imobiliários, tudo que você precisa saber para ter uma renda. E aí, Renan, você tem uma renda, Renan, com fundos imobiliários? Tenho. Pinga todo mês mesmo? Cai na conta? Mês. Não pinga não, já tá chovendo já, filho. Então tá bom. Então, Tempestade. show de bola. E pra gente começar, Renan, na sua opinião, quando a gente fala de fundos imobiliários, a gente vai explicar mais pra frente. Só que na sua opinião, quanto que uma pessoa ela gasta ou precisa desembolsar para ter um imóvel e gerar renda com aquele imóvel, um imóvel físico? Você também já teve essa experiência, tem imóveis também, né? Sim. Hoje em dia, né, acredito que você não compra um imóvel com menos de 100 mil reais, né? Seja até um imóvel pequeno, padrão, uma kitnet, algo do tipo, se você vai comprar pronto ou se você vai construir, né? Eu mesmo acabei de vender kitnet e 100 mil reais, menos que isso a pessoa não compra, né? Se for uma coisa legal. Agora, claro, consigo comprar com um pouco menos, uma coisa bem largada que você vai ter uma renda, vai ter ali uns trocadinhos. Então, acho que menos de 100 mil reais você não consegue. E claro, se você vai comprar um imóvel um pouco melhor e tal, uns 150, 200, isso sem contar imóvel que a gente normalmente vai morar. Porque a galera que vai comprar, por exemplo, financiamento de imóvel, de apartamento, é uns 250, 300, né? Uma faixa de classe média. Então, cara, com menos de 100 mil, se você não tem 100 mil reais, você não vai conseguir comprar um imóvel que dê para alugar. Legal. E então, mais ou menos ali 100 mil reais. E em quanto tempo, mais ou menos, você acha que ela consegue, se ela quiser colocar aquele imóvel para trabalhar, em quanto tempo? Desde ela começar até comprar ou criar do zero, ou mandar construir um imóvel, por exemplo, uma kitnet, em quanto tempo, mais ou menos, ela consegue começar a gerar renda com aquilo? Traga até você como exemplo. Acho que você começou a criar. Em quanto tempo leva, mais ou menos? Então, depende para que linha você vai. Se você vai comprar um negócio pronto ou se você vai construir. No meu caso, eu comprei o terreno e aí depois a gente foi construir. E aí, como foram 3, né, demorou um pouquinho mais. E, cara, aí teve alguns problemas no meio do caminho, que obra é punk, né? Sempre tem. Obra punk, nego largou no meio do caminho e tal. Então, assim, demorou 1 ano e meio, praticamente, a nossa obra. Tudo bem que a gente não tinha experiência pra fazer e tudo mais. Eu acredito que hoje, se você pega, vamos dizer, uma empreendedora não, uma empreiteira, acho que ela consegue construir em 3, 4 meses, né? Entregar ali direitinho, se for legal, se não tiver nenhumas entrelinhas, né? Apesar que a obra sempre atrasa. Mas acredito que sim. Até você construir e botar alugado, cara, menos que 6 meses eu acho bem difícil, né? Assim, vai ter vários. Isso aí casos, você tá exceção, falando até mas no melhor cenário. No melhor do melhor, porque assim, que é uma empreiteira fazendo rápido. se for a gente tocar uma obra, cara, tu vai trocar de pedreiro, o outro vai faltar, vai chover, vai... 1 ano e meio, 2 anos. 1 ano e meio. aí assim. vai demorar. Então, assim, agora, beleza. Vamos botar assim, um ano e meio se você tá construindo. Agora, se já tem pronto, você vai só pegar e alugar, eu acredito que de 3 a 6 meses. Por quê? Quando você pega um imóvel, você acha que você já coloca a gente lá dentro? Tu já compra com alguém dentro? Eu que não tenho, mas acho que a visão é essa, que eu já vou conseguir rápido, assim, colocar. Assim, pode dar sorte que sim, mas a maioria dos casos não. Por quê? Você demora para alugar o teu imóvel. Porque a pessoa vai analisar, vai ver, vai, não vai, né? Então, assim, principalmente imóveis um pouco mais caros. Imóveis mais baratos que são mais compactos, é mais rápido de comprar, porque o aluguel é bem mais baratinho. Mas qualquer aluguel que você tenha, pelo menos que ganhar a partir de R$1.000, você vai ter um tempinho maior para ter que alugar. Por exemplo, Matheus, quando você foi procurar o teu imóvel para alugar, tu demorou quanto tempo procurando? Até fechar 6 meses. Entendeu? Eu procurei 6 meses, visitei muitos imóveis. Alguém tava com o imóvel te esperando há 6 meses e você levou 6 meses pra alugar o imóvel do cara. Pô, É tá bem vendo? isso. Então, assim, É isso que acontece. é né? bem isso. Então, não dá pra gente esperar, vou comprar um imóvel e vou alugar agora. Entendeu? É muito difícil, né? Muito difícil mesmo. Legal. Então a gente tá falando aqui
de mais ou menos 100 mil para poder construir, se você for construir ou comprar. E tá falando de um tempo aí para começar a gerar renda com aquilo, de mais ou menos aí, no melhor dos casos, 6 meses, mas entre 6 meses a 1 ano. E qual que é o melhor investimento que te permite ter uma renda sem ter um imóvel? Você receber aluguel todos os meses sem ter um imóvel. Sem dúvida, o melhor investimento se você está buscando renda mensal, sem precisar ter um imóvel, sem precisar desembolsar aquele montante todo, tipo mais de 100 mil reais, são os fundos imobiliários, os famosos FIs, né? Que é quando você compra cotas de grandes empreendimentos e você recebe os aluguéis daqueles empreendimentos. Empreendimentos esses como shopping center, galpões logísticos, salas comerciais, como essa que a gente está gravando no nosso estúdio, é uma sala comercial. Então esse prédio aqui, essa estrutura, né, esse condomínio, ele é gerido por um fundo imobiliário. Então você pode se tornar sócio, ou na verdade cotista, né, que a gente chama quando investe em FIs, desse fundo imobiliário. E ou seja, assim como a gente paga o condomínio aqui, a gente está pagando o aluguel. E aí eu posso receber também esse aluguel de volta, né? Só por eu estar aqui. Então acho que isso é a maneira mais simples, fácil e democrática de você começar a ter uma renda todos os meses. Por que democrática? Porque hoje você tem fundos imobiliários aí de 60, 70 reais. Fundos bons, tá? Não tô falando que tem fundo aí até de 20 reais, 10 reais. Mas vamos dizer assim, fundos legais. Cara, tu compra aí a partir de 70 reais, tem fundos bem legais que vão te dar renda bem bacana. Então, cara, democrático, 70 reais pra você ter uma renda mensal, show de bola. Agora um disclaimer. Cara, tem gente que quer botar 70 reais, comprar uma cota e quer receber uma renda de R$1.000. Não faz sentido. Não rola, né? Você vai receber a renda de acordo com a quantidade de cotas que você tem, de acordo com o quanto você investe no fundo imobiliário. É um baita de um investimento que já te dá uma renda mensal, só que pode ser que seja uma renda pequena, se você está começando agora botando pouco dinheiro, que vai crescendo ao ponto em que você vai reinvestindo e botando mais grana lá. Entendeu? Não existe milagre ou fórmula mágica. Existe sim como te dar aquela renda, mas você precisa estar reinvestindo e criando as estratégias certas para saber escolher os melhores fundos imobiliários. E não precisa ter os 100 mil reais, por exemplo, de comprar um imóvel. Não. E para ter, por exemplo, hoje, para você receber um aluguel, tu precisa pelo menos de 100 mil reais para ter um imóvel, né? E hoje um imóvel, em média, de 100 mil reais, os aluguéis, né, variam em torno de 0,3 a 0,5, dependendo do estado, né? Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, é 0,4, 0,5. Então, de 100 mil reais, vamos botar aqui que a gente recebe 0,5, 0,5%. Desse valor de 100 mil, né? Quanto é que dá? 500 reais. 500 reais. Então, para eu ter uma renda de 500 reais, eu vou precisar de um imóvel ter desembolsado 100 mil reais. Isso no melhor cenário. Porque algumas pessoas alugam aí a 0,4 e por aí vai. Que seriam 400 reais. Você desembolsou 100 mil e está recebendo 0,4. Sem contar que os imóveis, o aluguel dos imóveis você paga imposto de renda. Ou pelo menos deveria. A maioria dos brasileiros que alugam coisas assim mais informais, eles não declaram imposto de renda, mas precisa. Tá? Todo o aluguel que você recebe, por lei, você precisa descontar um imposto de renda, abater ali. E se você colocar numa imobiliária, por exemplo... Tem um imposto de renda, ainda tem. Eles cobram em torno de 5% para... 3 a 5% para administrar a alocação do imóvel. Beleza. E nos fundos imobiliários? Os fundos imobiliários, o aluguel mensal você não é descontado. É isento de imposto de renda. Então, todo mês, quando você recebe os aluguéis, é isento. Então, isso é uma baita de uma vantagem para você investir nos fundos imobiliários. Tem uma taxa de administração para os gestores dos fundos, mas é tão legal porque você não precisa nem se preocupar tanto com isso, porque se você olhar o quanto ele está te pagando de rendimento mensal e já fizer sentido, ali já é descontado essa taxa de administração. Então tá tudo bem eu pagar uma administração para quem está gerindo bem o imóvel. Sim. E ainda está me pagando bem. Então, e eu não pago imposto de renda, né? Quando eu recebo os aluguéis, tá? E qual que é a média em torno aí eu sei que vai variar, mas 100 mil reais em bons fundos imobiliários. E é importante saber esses bons, né? A galera tem muito essa dúvida. Quanto que vai me dar aí por mês, em porcentagem? Tem fundos imobiliários, vou até abrir aqui pra gente ver em tempo real, mas em média, eu sempre falo assim, quando você monta uma carteira, que é uma carteira, vamos dizer, de médio risco, nem é alto risco, você consegue aí 1%, 1,10%, tranquilo, sabe? Então, por exemplo, 100 mil reais, no imóvel físico, eu iria receber quanto? Em torno de 500 reais. De 400 a 500. Aqui você vai receber entre 1.100 a R$1.000, né? Que quase 3 vezes mais, 2 a 3 vezes mais do que...
Então, assim, você já vê o quanto que isso muda. Eu vou abrir um fundo aqui, só para vocês verem quanto que ele tá pagando nesse último mês, né? Eu vou abrir aqui. Enquanto tu abre aí, Renan, eu queria até trazer um lance aqui que aconteceu. Um dia desse o Renan publicou um conteúdo mostrando, né? Exatamente ensinando ali como é que a pessoa recebe aluguel e tal. E aí ele mostrou esse exemplo. Com 100 mil, a pessoa receberia mais ou menos 1.100 por mês, em torno de 1%, que é o que o fundo pagava. E aí o cara colocou assim nos comentários: caraca, mas eu vou precisar ter isso tudo? 100 mil pra receber só 1.000? Tipo assim, o cara não fazia ideia. E aí a nossa equipe respondeu pra ele: cara, você sabia que esse dinheiro na poupança ia te trazer em torno de R$400? 300, 400? Ele: é mesmo? Então, assim, as pessoas, por falta de conhecimento, né, Diegão? Sim. Elas nem não fazem ideia. Acham que tá até ali na poupança que 100 mil pra me trazer 1.100 é pouco. Sendo que não, pô. Até pelo cenário que a gente vive hoje E você pergunta quanto que hoje os seus investimentos estão te trazendo? Aí o cara fala... Ele nem sabe, ele não tem nem ideia, entendeu, Renan? Então assim, você falou, a galera que eu falei. A galera quer ganhar muito dinheiro botando pouco. Pô, não faz sentido. E claro, a gente tem que comparar as coisas. Tipo, os mesmos 100 mil reais pra quem tem, que tá alugado num imóvel físico, vai receber entre 400 e 500 reais. Também. Aí ele acha que 1.000 é pouco pra 100 mil, mas é muito dinheiro 1.000. Ué, então vai lá. Por isso que cai em pirâmide, cai em um monte de lugar que acha que vai ganhar muito dinheiro e não vai, né? Então assim, eu peguei aqui, ó, um fundo imobiliário agora, um fundo de papel, que é o IRDM11, tá? Que é um fundo da Iridium. Botou aqui o último rendimento. Ele pagou, agora no mês de setembro, R$1,26 por cota. Por cota. Isso equivale a um rendimento de 1,22%. Então você vê, até um pouquinho a mais do que a média que a gente falou de 1 Sim, a 1,10. Mas por que eu falei a média? Daria R$1.220 ali pra quem tem 100 mil, né? R$1.222, isso aí. 1.222. Então assim, cara, já é R$1.200 sem fazer nada. Ah, mas, pô, pra eu chegar em 100 mil reais, beleza, mas independente de você ter ou não ter esse valor, se você tiver uma cota, que seja uma cota, vai receber 1,26. 1,26. E quanto que tá um fundo aqui desse pra você comprar, ó? Só pra você ter uma ideia, hoje tá sendo negociado aqui, valor atual, R$102,10. Nesse exato momento. Teve uma subidinha de 0,12 hoje. R$102. Então, com R$102, tu já consegue ter uma rendinha de R$1,20. Sabe? De R$1,20. Então, tu tá falando de R$100. Se na poupança, se eu tivesse com esse mesmo R$100 na poupança, hoje ela tá em torno de 0,5 ou 0,6, por aí, né? 0,5, é a mesma coisa. Então, assim, eu teria R$100, em torno de 60 centavos, metade do que na centavos, poupança. Isso assim. aí, entendeu? Então, assim, daí você vê, mas é pouquinho. Claro, porque tu tá botando pouco. Então, pega esse dinheiro, reinveste. Vai reinvestindo. Daqui a pouco você tem 2 cotas, daqui a pouco 6, 10, 30, 50 mil. Porque se a gente parar pra pensar, se essa pessoa tivesse aqui, por exemplo, 100 cotas, ela receberia aqui já R$126 com 100 cotas. Aí o cara pode falar, mas ainda é pouco. Mas tem uma coisa que, né, eu aprendi depois que eu comecei a estudar sobre investimento, que é a forma como você lida com pouco é a forma como você vai lidar com muito depois. Então, se a pessoa acha que, mas eu só tenho 10 mil reais, melhor deixar na poupança, porque a diferença vai ser pequena. Quando ele tiver 100 mil, ele vai falar a mesma coisa. Exatamente. E só tem muito quem começou com pouco. A não ser que você, né, tenha nascido em berço de ouro, tenha herdado, que eu acho que a grande maioria da população não é esse caso e não foi o nosso caso. Então, se você quer começar, você precisa começar com pouco. Que aí o pouco vai virar o famoso montinho montão, que a gente fala muito, né? No marketing digital. Você pega um pouquinho, reinveste. Depois vai ter um montão, você bota mais um pouquinho. Então você vai pegando esse montinho, virando montão. Montinho, virando montão. Daqui a pouco você vai ter uma renda aí de 500, daqui a pouco de 100, 200, 1.000, 3 mil, 5 mil, 15 mil, 20 mil. E por aí vai, né? As pessoas querem ter uma renda de 10 mil, mas elas não querem começar com 10 centavos. Aí não, a conta não fecha. A gente só colhe o que a gente planta. Plantou bem, vai colher bem. Plantou mal ou nem plantou, não vai colher nada. Legal. E essa não é a única forma, né, Renan, de se ganhar só recebendo essa renda. Tem uma outra forma que você ganha também investindo em fundos imobiliários, não é? Isso, através da valorização da cota, né? O que é a valorização da cota? Basicamente, você vai comprar uma cota. Falei aqui, R$100 uma cota. Aí, digamos que eu comprei a R$100 e ela foi para 110. Ou seja, eu ganhei 10 centavos em cima de cada cota. Então, se eu tenho uma cota e eu vender aquela cota, eu vou receber 10 reais sobre cada cota. E aí, se eu tiver 10 cotas,
vai aumentando. 100, 200, 1.000 e por aí vai. Só que tem um detalhe. Quando a gente vende fundo imobiliário, a gente é tributado no imposto de renda sobre o lucro. E aí é um lucro... Sobre o lucro vai descontar 20%. Então, por exemplo, nesse caso, comprei a 100 e vendi a 110. Então, eu lucrei R$10 por ação. Então, eu vou pagar de imposto de renda 20% em cima de R$10. Não em cima de 110. Em cada cota, né? Cada cota. Entendi. Entendeu? Então, assim, por isso que eu falo, os fundos imobiliários é para longo prazo. É para renda passiva. Você ter dividendos e aluguéis. Que os aluguéis a gente não paga imposto de renda. É só para quem está vendendo. Então, o fundo imobiliário não é para quem quer comprar agora e vender depois. Claro, se a gente analisar depois de um tempo, aquele fundo imobiliário já não está tão legal, não está pagando os mesmos aluguéis, ou está com algum tipo de problema, aí é melhor você vender. E ainda assim é sobre o lucro. Então, é sobre o dinheiro novo que a gente ganhou. Então, eu tô tranquilo. Se eu quiser vender e ainda assim realizar o lucro, ainda botei mais dinheiro no meu bolso? Botei. Então, tá tranquilo. Tem gente que fala, poupança eu não pago imposto de renda. Beleza, mas se você comparar, ainda que eu pague imposto de renda, a maioria das vezes você vai ganhar mais dinheiro pagando imposto de renda do que não pagando. Então, o mais importante é o quanto de dinheiro eu boto no meu bolso e não o quanto que eu tô pagando de imposto. Show de bola. E você falou até de um fundo imobiliário aí, e olha que legal, né? Também tem um fundo imobiliário nesse mês que a gente tá gravando esse podcast, que ele costuma pagar em média, né, mensal, em torno de 78 centavos por cada cota, ou seja, um rendimento aí de 0,6% ao mês. E aí saiu uma notícia que ele vendeu um dos seus patrimônios e ele vai dividir isso com quem tem essa cota, é o fundo ALZR11. E o próximo rendimento que ele vai pagar é de 5,65 por cota. Então tu imagina, isso aí dá quase que 4% em um único mês. Então se você faz as contas aí, se você tiver 100 cotas desse fundo, por 5,65 é uma baita... Por quê? Porque ele vendeu um de seus ativos e resolveu distribuir com quem tem cotas, né, desse fundo. Então... então assim, imagina que você tem 1.000 cotas desse fundo, no mês que vem tu vai receber R$5.650 só de dividendos, ou seja, de aluguel. Só que isso daí se chama amortização, né? O que é o ato da amortização? É quando os fundos imobiliários eles são donos de vários imóveis. Então, se ele vai vender um imóvel, naturalmente aquele imóvel ele fazia parte do patrimônio do fundo, no qual você comprou com aquele patrimônio. Então, ele vai distribuir em forma de amortização, que é para amortizar o valor patrimonial dele. E aí a gente acaba recebendo. Então, não vai ser todo mês que vai pagar isso, mas em uma única bolada, por ter vendido, aquilo vai fazer sentido. Entendeu? Então, é um baita de uma vantagem também, porque poderia simplesmente vender e não distribuir nada, né? Continua com os aluguéis e tal. Mas não. Mas naturalmente o preço da ação deve cair, o preço da cota, porque diminuiu o valor patrimonial. Então vai cair um pouquinho o preço da cota, mas a gente acabou recebendo por essa diminuição do valor patrimonial e logo a gente vai receber mais no próximo mês. E, nada mal, né? Você receber mal. Aí... Pelo menos uma vez ao mês receber uns 4% ao mês. Bom demais, né? Tá ótimo. Sem ser pirâmide, né? Sem ser nada, de tramoinha, né? Isso aí. E qual que é o principal risco de investir em FIIs? Porque também tem o seu risco, né? A gente fala de cada investimento, tudo hoje tem um risco. Qual que é o principal assim que você vê? Cara, o principal risco para qualquer investimento é a falta de conhecimento. Isso é fato, entendeu? Assim, soa como clichê, mas não é uma realidade. Por quê? Quando você não tem conhecimento, você vai nos fundos imobiliários e o que vai acontecer? Você vai comprar e vai vender no outro mês. E você não vai declarar imposto de renda, porque você não sabia, não tinha conhecimento. E aí você vai cair na malha fina. E aí quando você vai ver, você caiu na malha fina por causa de 10 centavos de lucro que você tive. Sabe? Isso é o maior risco. Você vai pagar multa atrás de multa lá pro Leão, pra Receita Federal, por um negócio que você poderia só emitir uma DARF e pagar em cima de 10 centavos. Né? Então, é o tipo de coisa que conhecimento é um dos maiores riscos. Na verdade, a falta de conhecimento é um dos maiores riscos para qualquer pessoa que quer começar a investir. Depois, fundos imobiliários é renda variável. O que é renda variável? Ela sobe e desce. Então, vão ter momentos que ela está positiva, ou seja, acima do valor que eu comprei. Vão ter momentos que ela vai estar negativa, que é abaixo do valor que eu comprei. E tá positiva ou negativa não varia em cima do dia, e sim do quanto que eu comprei aquela cota. Entendi. Vou dar um exemplo. Por exemplo, hoje tem um fundo que está lá positivo ou negativo. Isso é sempre sobre a referência de algum início. Então, digamos que você comprou um fundo a R$100, uma cota. O Diego comprou a 102 e eu comprei a R$95. Aí, hoje, a cota está valendo 90 centavos.
Ou seja, tá negativo para todos nós. Sim. Só que vai que tem alguém que comprou a 70 reais. Ele ainda tá positivo. Tá. Entendeu? Porque tá 90. Agora, se tiver valendo, sei lá, 101 reais. Eu já até me perdi, mas eu acho que eu e o Matheus, a gente estaria ainda no lucro e o Diego estaria perdendo porque tá acima de 101 reais. Então, é sempre sobre a referência em que você comprou. Só que o lado bom é, beleza, tá abaixo do que eu comprei. Aí o Diego olha e fala, caramba, é um fundo imobiliário que me paga bons dividendos, ou seja, aluguéis mensais bacanas, tem boa taxa de vacância, ou seja, os inquilinos eles não ficam rodando, tem sempre bons inquilinos que pagam sempre, não estão dando calote, tem um valor patrimonial bom, tá sendo bem negociado. Eu olhei todos os números e me agradou. Continua agradando em relação ao que eu comprei aquela cota. O que o Diego vai pensar? Cara, eu vou comprar, que ele tá mais barato, tá na promoção. E ele vai lá e compra aquela cota mais barata do que quando ele comprou. E naturalmente o preço dele que tava 100 e pouco virou um pouquinho menor, porque ele equalizou. É o que a gente chama de preço médio. A gente baixar o preço médio, desde que ele entenda que aquele fundo ainda tá bom. Então ele compra aquele fundo mais barato para baixar um pouquinho o preço médio dele. Sim. E depois, quando aquela cota aumenta, ele vai ganhar mais na valorização do que se ele não tivesse comprado mais barato. Então, isso são visões que são interessantes. Então, assim, o risco é você não ter conhecimento porque você não sabe esperar esses momentos para analisar, comprar mais se está mais barato, ou se de fato despenca o momento tem que vender. Então, quando você tem esse conhecimento, você minimiza o teu risco. Mas tem esse risco da bolsa estar acima do valor que você comprou, que é um risco bom, que você vai ganhar mais dinheiro, ou abaixo, que aí se você tirar, você vai de fato perder dinheiro. Né? O risco dos FIs, o principal é conhecimento, depois ser renda variável, que tem essa oscilação, e o outro é saber o tipo de ativo que ele está investindo. Né? Porque, por exemplo, tem fundo de papel que ele está todo alavancado, com vários títulos que são alto grau de risco, mesmo sendo CRI, sendo... Alavancado que você diz é... tá comprando muito título, né? Que tá muito ruim, o grau de risco muito alto das instituições voltarem a pagar, mas a galera só tá olhando pro rendimento. Ou um outro risco, mas tudo vem do conhecimento, percebe? Quando você sabe analisar o FI. Mas eu tô entrando um pouquinho mais pra galera começar a entender. Pra galera entender. Por exemplo, um dos pontos que a gente mostra no nosso método que você que é investidor profissional, jamais deve comprar um fundo imobiliário que seja monoativo e monoinquilino. O que é isso? Monoativo é que tem um único ativo. Ou seja, tem só, vamos dizer, só tem um prédio comercial. Como se fosse esse prédio aqui. Tem só um único prédio. E nesse único prédio tem só um inquilino. Seria só essa sala aqui? Ou pode ser o prédio inteiro, não tem problema. Só uma empresa alugou esse prédio. Só que vamos pensar assim, ó. A FAD Treinamento e Consultoria, que é a nossa empresa, expandiu, sei lá, 10 mil pessoas, né? Amém, eu abençoo. Aí tá o prédio todo alugado só pra gente. Ué, isso não é bom, Renan? Depende. Por quê? Imagina que a gente cresceu mais ainda. Agora eu preciso de 2 prédios. A gente tem 20 mil pessoas. A gente cresceu abundantemente. E aí, só que o outro prédio que a gente encontrou, aqui não tem aqui perto. E eu quero deixar as pessoas tudo próximo. Aí eu vou me mudar. Eu não vou mais ficar nesse prédio, eu vou em outro que cabe todo mundo. E aí eu vou sair desse aluguel. E quando eu saio, o que acontece? Todas essas salas de um prédio inteiro vão ficar o quê? Vazias. E aí, a gente que recebe aluguel todo mês vai parar de receber. E me diz, é fácil ou é difícil você alugar um prédio inteiro com todas as salas? Difícil, né? Muito difícil. Então, isso é um alto risco quando a gente investe em fundos imobiliários. Monoativo e monoinquilino. Renan, se for só monoativo, só tem por exemplo, um único prédio, só um ativo, só que tem várias salas alugadas por diferentes pessoas. O risco diminui, porque pode sair um ou outro, mas ainda assim, eu não gosto desse tipo de fundo. Por quê? É um único prédio. Entendi. Eu quero diversificação. Então, pra gente, sempre tem que ter mais de um ativo e mais de um inquilino. Que aí é o top. Ou seja, tem prédio aqui, tem prédio... Até em outros estados. Tem prédio em São Paulo, tem prédio no Rio, tem prédio em Salvador. E tá sendo alugado. Ou shopping, que seja. Isso aí tem a ver com vacância física? Exatamente. O que é vacância? Vacância é o quanto de... o teu imóvel tá sendo preenchido. Tem gente lá dentro. Então, digamos que tem aqui nesse andar, tem 4 salas que estão vazias. E no total tem 10 salas. O que isso quer dizer? Que a gente está com uma vacância de 40%. Entendi. Ou seja, 40% das salas desse andar estão vazias. Entendi. Então, 40%. Então posso dizer que quanto menor uma vacância física de um determinado fundo, melhor? Exato.
Então, assim, a gente sempre coloca... Claro, é muito difícil. Tem vários fundos que a vacância é, vamos dizer, 0, né? Porque tá tudo ocupado. Beleza, maravilha. Só que a gente sempre bota ali num ponto que não pode ultrapassar, tem que ser menos do que 20% a vacância. Tá? Menor que 20%. Então, quanto menor... Se passou de 20%, a gente nem analisa mais. Porque já tá fora do controle. A não ser que seja um mês ou outro que a gente viu ali, época de pandemia, esporadicamente, alguma coisa. né? Exceção, né? Mas em média, sempre abaixo de 20% de vacância. Isso é a vacância física, tá? Tem a vacância financeira. O que é a vacância financeira? Digamos que aqui, dessas 10 salas, as 10 estão alugadas. Só que das 10, só 8 estão pagando. 2 estão dando calote ali, Somebody Love e tal. Estão inadimplentes. A nossa vacância financeira tá de 20%. Ou seja, tem gente lá, eu não consigo alugar, mas não estão me pagando. Alugaram pro seu Madruga. É, tipo isso. Aí tem que vir lá o seu barriga, paga o aluguel. 14 meses de aluguel. Paga o aluguel, tipo isso. Massa, cara. Então Pô, não ficou compra bem o fundo. explicado. Não, eu não compraria, por exemplo, o fundo imobiliário do seu Madruga. Do seu barriga. Né? Seu barriga, porque a vacância do seu barriga é alta, né? É isso aí, muito bom, muito boa analogia. Agora, cara, onde eu posso investir em FIs? Em que lugar? Eu chego aqui ali no prédio ali, falo com a recepcionista aí. Quero comprar uma cota aí desse fundo aí, desse prédio aí. Então, você vai comprar do mesmo jeito que você faz qualquer tipo de investimento da Bolsa de Valores. Através de uma corretora, né? De preferência corretora independente, que você não pague taxa para investir na Bolsa. Você vai abrir o home broker, que é um ambiente de negociação onde você faz compra e venda de ações e fundos imobiliários e qualquer ativo do mercado financeiro da Bolsa de Valores. E aí você vai lá, vai saber qual fundo você quer comprar. Você vai ter que analisar antes de ir para o home broker. Você vai ver o ticker dela, que é o código de negociação. Com aquele código de negociação você coloca lá, escolhe quantas cotas você quer comprar e pronto. É só isso que você precisa fazer. Mas tem que saber analisar e escolher bons fundos imobiliários, né? Pô, cara, então, olha que sacada. É mais simples do que eu desembolsar 100 mil para comprar um imóvel ou começar a construir, né? Com certeza, menos trabalho, porque você tem outras pessoas tomando conta do negócio e não é assim, porque, por exemplo, eu tinha imóveis alugados, até tenho um, mas toda vez que tem alguma coisa, a pessoa me liga para eu autorizar, para eu ver o que vai fazer. Então, assim, acaba que tu paga por uma parada só de ter um ponto de contato no meio. Lá nos fundos imobiliários, cara, sem de nada que tá rolando. Se tem algum funcionário que bateu em alguém e foi mandado embora... Nem saber, tu só quer ver pingando na conta. Se tem alguém saindo da loja, tem que trazer alguém pra preencher a sala do shopping, não tem problema. Se tá com infiltração, se não tem... Não tem estresse. Tipo, que não tá pagando também a vacância, também não tem estresse, porque eles estão vendo lá. A diferença é que tem que estar antenado. Ou seja, é responsabilidade do gestor olhar isso, né? Da administração. Se pintou um mês, aumentou a taxa de vacância. No outro mês, voltou? Pô, tá fazendo um bom trabalho, já colocou, preencheu ali, beleza. Mas manteve. Opa, tem uma coisa de errado, os caras não estão botando. Aumentou. Opa, começa a ficar de alerta. Inclusive, você tem total canal para mandar e-mail, falar com o gestor do fundo. Você consegue mandar e-mail e falar, o que tá vendo? A taxa de vacância eu vi que nos últimos meses tá aumentando e tudo mais. Legal. Alguma coisa específica e tal, até para você se movimentar como investidor. Porque se ele falar, não, é porque aqui tá muito ruim de alugar, ou sei lá o quê, ou sei lá... Eu começo a ver, cara, então acho que já tô com lucro, eu vou realizar isso aqui e vou comprar um outro fundo que não tem caído isso. Então isso é legal, você tá sempre antenado, não só nos fundos imobiliários, mas qualquer tipo de ativo de investimento, é ver para que lado tá indo. Não é só escolher e vai casar com aquele investimento pro resto da vida. Não, a gente espera ficar muito bom tempo com aqueles fundos, ou qualquer outro tipo de investimento, mas se em algum momento for pro lado que não é o caminho que a gente quer, não tem a pena, vende, paga o imposto de renda sobre o lucro e escolhe outro fundo. Legal, mas... então posso cravar aqui, Renan, que é mais fácil eu investir em fundos imobiliários do que... Nada contra você ter um imóvel e colocar ele para trabalhar e ter renda com aquilo. Mas é mais fácil e democrático eu começar por fundos imobiliários e depois diversificar em imóveis, em ter renda com kitnet e por aí vai? Sem dúvida, cara. Assim, é mais democrático porque... Como eu falei, menos de 100 reais tu consegue comprar uma cota já. Pô, com 100 reais tu não consegue comprar um imóvel, né? Eu sou a favor muito de diversificação. Você ter o teu dinheiro, ainda mais quanto mais dinheiro você tiver, mais diversificado ele tem que estar, né? Então acho que isso daí é uma coisa importante para as pessoas estarem antenadas. Mas para começar, cara, você vai pegar um empréstimo para construir alguma coisa para te dar uma renda que é menor do que a renda que você vai ter
aqui com os investimentos. E ainda assim demorar 1 ano e meio. Entendeu? Então não faz sentido. Mesmo que, eu sou construtor, eu faço em 3 meses. Beleza. Mas tu vai botar quanto de dinheiro? Vou botar 200 mil. Tá, quanto que vai te dar de aluguel? Vai me dar, sei lá, se for 0,5%, vai me dar R$1.000. R$1.000. Beleza, com 200 mil, dependendo da carteira que você monta, vai te dar ali, 2.000, 2.100, 2.200. Então essa é a diferença, entendeu? Isso aí falando de uma carteira de fundos com ações e por aí vai, né? Sem contar, Renan, o lance também da liquidez, né? Você com um imóvel de 200 mil e você com fundos imobiliários ali com 200 mil, qual que tem mais liquidez? E pra galera que talvez não saiba o que é liquidez, se puder também. Show. Então, liquidez é a facilidade que você tem em transformar um investimento que você tem em dinheiro de volta na tua mão. Então, os imóveis, hoje, um imóvel de 200 mil reais, você consegue uma pessoa agora para comprar o teu imóvel e botar o dinheiro na tua conta agora? Difícil, né? Não. É muito difícil. Mesmo que vocês queiram, eu não consigo. Tem que arrumar um corretor, pagar comissão pro cara. Tem que ter todo um trâmite de documentação. Então, o dinheiro não vai estar na minha mão agora. Mesmo vocês que me conhecem, se eu botar 200 mil agora aqui, tipo, não, eu vou te pagar, eu vou te dar meu imóvel, mas me dá 200 mil agora, tô precisando. Não, difícil, entendeu? Então tem que ter ali todo o trâmite. Então já vai ter essa demora. Fora que, cara, normalmente você não tem um comprador já. Você vai ter que procurar. E o cara vai querer chorar um desconto, porque você tá precisando do dinheiro pra agora? Pô, só tô com 180 aqui na mão. E aí? Quer ou não quer? Então tem isso. E aí, quando você vai nos fundos imobiliários, você consegue resgatar na hora. A diferença é que a renda variável, aquilo que eu falei. Os 200 mil podem ter se transformado em 220, 240, ou pode estar 190 e pouco, 180 e pouco. Só que a diferença é aquele foco no longo prazo na renda mensal. A minha renda mensal, a porcentagem não vai variar enquanto eu vou receber. De acordo com o valor que você tem, ele cai um pouco, a porcentagem pode ser a mesma, então você vai receber em cima daquilo que você tem. Quando ela aumenta, você vai receber aquela porcentagem em cima do valor maior que você tem. Então a liquidez eu peço hoje, 3 dias depois já eu posso resgatar o meu investimento na Bolsa de Valores. E eu peço hoje, se eu quiser reinvestir em qualquer outro ativo da Bolsa, eu consigo fazer no mesmo dia. Então a liquidez para eu fazer novos investimentos é no mesmo dia. Agora, se eu quiser resgatar, aí eu peço hoje, dá 3 dias para estar na tua conta e você faz o que você quiser. Então é muito mais rápido, né? A liquidez é muito mais alta, ou seja, é mais fácil o dinheiro voltar para mim, na minha mão, do que um imóvel eu vender e chegar na minha mão. Legal. E quais são os tipos de FIs que existem? Então, a gente tem FI de papel, FI de tijolo, FI de fundos imobiliários, né, que são os FOFs, e tem os FIs híbridos, só pra gente entender. FI de papel, basicamente, é quando você compra um fundo imobiliário que ele está comprando ativos financeiros, considerados papéis. Basicamente, atrelados à área imobiliária. Então, por exemplo, a gente tem lá os FI, os fundos imobiliários, os LCIs, né? Que são letras de crédito imobiliário, que é um título emitido por um banco, uma instituição financeira, que ele capta dinheiro para emprestar para outras pessoas só alinhada à área imobiliária. Então, eu posso ser um fundo imobiliário, um gestor, e falar assim, eu vou comprar vários LCIs lá do banco do Matheus. Eu posso comprar um CRI, que é um certificado de recebíveis imobiliários, que também é atrelado a imobiliário. Lá na securitizadora do Diego. Aí eu vou e compro. Isso é um fundo de papel, ou seja, o meu fundo imobiliário não tem nenhum ativo físico, só ativos financeiros, mas que todos são atrelados à área imobiliária. Isso é um fundo de papel. Um fundo de tijolo, o nome já diz, é tijolo, tipo parede, sabe? Prédio, né? Tem que ter construção. Então pode ser shopping center, ou seja, se tem um fundo imobiliário que tem vários shopping centers, é um fundo de tijolo. Um fundo de tijolo de office, né? Que, por exemplo, salas comerciais, também, né? A gente está aqui, é tijolo. De hospitais, tem de galpões logísticos. Então isso é de tijolo. Tem residenciais também, né? Tem residenciais também. Tem até de funerária, pra você ter uma ideia. É mesmo? Caraca. Tem fundo de funerária. Então, assim, fundo imobiliário que tem coisas de cemitério, essas coisas, né? Que são áreas, né, de cemitério. E tem algum desses aí que tenha menos vacância ou isso vai variar? Cara, vai variar. Por exemplo, o fundo de papel não tem vacância, porque não tem... Não é um imóvel físico. Não tem inquilino. Então você vai analisar outras coisas, como por exemplo o risco dos investimentos que eu estou fazendo dentro da renda fixa. Agora, gestor e tudo mais, né? Agora, dentro do shopping center, por exemplo, tem aquele lance, se você olhar se é monativo ou não, ou monoinquilino, faz diferença, porque tem fundos imobiliários de shopping center que tem um único shopping. Cara,
ali é muito mais arriscado que um fundo de shopping que tem 16 tipos de shoppings em diferentes estados do Brasil. Entendeu? Então, por mais que... E localizado em pontos estratégicos. Por exemplo, tem um fundo imobiliário que tem um shopping downtown aqui na Barra. Tem outro fundo imobiliário de shopping que tem como um dos shoppings o Via Parque. Cara, tu vai lá, vive cheio as paradas, entendeu? Então, tem outro que é o Salvador, que é não sei o quê. Então, sai uma loja, já tem outra. Né? Então, dificilmente você fica... Né? A taxa de vacância é menor que 20% exatamente para esse giro. Sai um, é o tempo de entrar outra, aí negociou que vai pagar quando começar e tal. Então é basicamente isso. Tá, e se eu compro um fundo imobiliário do Shopping Via Parque, por exemplo, quando eu tô lá dentro do shopping, eu posso falar que eu tô dentro do meu imóvel? Pode, você pode falar o que você quiser. É livre Chegar pra minha esposa, amor, vamos dar uma voltinha no meu shopping hoje? Ó, só entre nós aqui. Mas, cara, eu me gabo com essa parada. Tipo, eu passei em frente a um shopping, que é ali em Jacarepaguá. Eu falei pra Jaque, era o Center Shopping. Falei, Jaque, tá vendo esse shopping aí? Aí tava lotado assim na frente, né? Aí ela, pô, vive lotado. Eu falei, então, dos aluguéis que eu recebo é daí. Sou cotista. Aí ela olhou pra mim, sabe aquele olhar assim de, meu garoto, casei com o homem certo. Maluco, é tipo isso aí. A gente vai lá no downtown e fala, pô, cara, tô preocupado, tá vazio isso aqui. Aí já que, pô, mas hoje é segunda. Mesmo assim, tem que ficar cheio, Sou sócio, pô. Eu sou cotista aqui do fundo. Então, assim, é legal demais isso. É igual o sentimento de você ser sócio de ações, né? Você chega, aqui é a minha empresa. Só não pode chegar, por exemplo, no Via Parque e falar, não vou pagar o estacionamento não, porque eu sou cotista do fundo, né? Desconta lá no aluguel que eu vou receber esse mês. Aí não, mas você chegar e ter esse sentimento, cara, é bom demais, assim. É muito gratificante. Você olha e fala, caraca, porque pensa comigo. E de fato você é dono de uma parte daquilo, né? Isso, você recebe os aluguéis daquilo. Então, pensa, cara, você tem acesso, essa é uma das vantagens dos fundos imobiliários, você tem acesso a empreendimentos multimilionários, sem precisar ter 1 milhão ainda. Como é que você compraria um shopping para ter aluguéis daquele shopping? Comprando um fundo imobiliário. Só isso. Só assim, né? Então, assim, percebe a diferença? Cara, vários empreendimentos que você... Às vezes você tá trabalhando numa sala comercial que você fala, qual o fundo imobiliário desse lugar? Aí você vai lá, pesquisa e fala, cara, beleza, tô trabalhando aqui e ainda vou receber aluguel por trabalhar aqui. Que massa. Sabe essas lojas de atacadão? Que aí tem aí Açaí, né? Tem Atacadão. Sabia? Amazon também. Sabia que tem vários fundos imobiliários que essas empresas pagam aluguéis dos galpões logísticos para eles ficarem lá? Porque, na realidade, essas estruturas são galpões. São galpões. Que as pessoas eles vão e constroem ali. Então, eles pagam aluguéis para aquilo. E me diz, cara, um supermercado desse, Atacadão, ele parou ali, fez toda a estrutura, reforma e tal. Você acha que ele vai ficar só 1 ano ali? Não vai. Difícil, entendeu? Então é um fundo legal. Se você tem vários inquilinos com vários imóveis diferentes, também é legal porque a tua taxa de vacância vai ser pequena. Dificilmente vai sair rápido um inquilino desse, né? Tem também fundos imobiliários de agência bancária, né? Que tem agências. Enfim, tem fundos imobiliários de educacional, que são, que tem lá faculdade de tal. Então, cara, é muito gratificante porque a gente traz a vida real pro mundo dos investimentos, que as pessoas acham que é uma coisa meio que diferente. Né? E a gente começa a entender sobre negócio, sobre aluguéis e sobre tudo que você vai olhar e falar, cara, eu tô aqui num lugar, será que tem um fundo imobiliário aqui pra eu ganhar dinheiro aqui também? Você começa a andar assim, né? É bom demais. Em todo lugar que a gente vai, tem alguém pagando e tem alguém recebendo, né? E é bom quando você é a pessoa que tá recebendo também. Porque quando a gente vai no shopping, geralmente a gente vai mais pra pagar, né? Pagar é inevitável. Você tá pagando, mas tá recebendo. Tá recebendo ali também. É o que eu falo, pagar é inevitável. É o lance do... Cara, é passivo, sai dinheiro do teu bolso. Não tem como a gente não pagar. Nunca mais vou entrar no shopping. Nunca mais vou comprar alguma coisa de uma loja. Cara, tu vai ter que comprar de alguma loja. Né? A diferença é, cara, eu tô criando ativo que tá pagando por esses meus passivos. Né? Eu tô pagando, eu tô recebendo X pra eu poder ir lá e falar, cara, o estacionamento saiu de graça. Por quê? Esse mês eu recebi 10 estacionamentos só desse aluguel aqui. Então tá tranquilo, entendeu? Então você começa a ir gerenciando isso. Pode ser que no início você vai falar, cara, paguei 20% do estacionamento. Como? Recebi 20% desse valor do estacionamento em fundos imobiliários. Centavos. Mas já é 20% do teu estacionamento, que você pagava inteiro. Aí na outra vez, já pagou metade. Da outra, já pagou isso e o lanche do Mac. Olha que legal. Então, isso que é a grande sacada. E claro, começando pequeno, mas daqui a pouco você vai falar, cara, tá pagando meu aluguel. Tá pagando, sei lá, a festa da minha filha, tá pagando... Aí você começa a falar, cara, comprou meu carro.
fez uma viagem pra mim. E aí você fala, putz, velho, ainda bem que eu aprendi a investir, né? Massa, massa. E agora, Renan, eu sei que vai ser meio difícil decidir, né? Mas escolhendo um, tá? Entre esses dois. Se as ações elas pagam dividendos e os FIs pagam aluguéis mensais, você escolheria ações ou FIs? Eu sei que você escolheria os dois, sei que você tem os dois. Mas entre um e outro, e para quem quer começar a investir? Os dois. Pra que escolher, né? Não, Pra que escolher entre um e Aqui outro? é pensamento de abundância, né? Se eu posso ter os dois. Mas vamos lá. Tem Mas para destravar, por exemplo. alguns cenários pra gente entender. Primeiro, pra quem tá começando que eu falo na bolsa de valores. Na bolsa. Porque Renda variável, ela nos já investimentos, tem renda fixa. o ideal é já ter renda fixa ali para proteger, né? Então, começando na bolsa de valores, cara, os fundos imobiliários é uma excelente porta de entrada. Inclusive, lá no nosso treinamento, a gente começa ensinando fundos imobiliários antes das ações. Justamente por isso. Porque ele tem menos oscilação. Ele é menos volátil. O que isso quer dizer? Como eu falei, renda variável, ela sobe e desce. Os fundos imobiliários, eles sobem e descem uma velocidade menor, menos agressiva do que as ações. Ele reage um pouco mais devagar ao mercado do que as ações. As ações, qualquer coisa, pum, qualquer coisa, pá, né? Então, assim, é mais volátil, tá? Então, os fundos imobiliários é uma boa porta de entrada por causa disso. Segundo, você já consegue ver no próximo mês recebendo o teu aluguel. E isso, para quem tá começando, é muito motivacional, né? Assim, é motivador para ele. Porque você botou, meio que você já pôs e fala, cara, a parada é real. É tipo uma validação. Sabe, os nossos alunos, eles falam muito isso. Cara, validou pra mim, eu vi que era certo ali. Naquele momento que eu recebi os primeiros dividendos. E de quanto? Recebi uns centavos, R$2, R$5. Mas, cara, quando caiu na minha conta, foi a melhor sensação do mundo. Então, por esse motivo. Mas as ações não pagam dividendos? Pagam. Só que são poucas ações que pagam todos os meses. A maioria paga trimestral, semestral ou anual. Então ainda tem essa diferença. Então tem, né, ali uns períodozinhos. Então, por esses dois motivos. Primeiro, volatilidade e uma pequena vitória rápida, que ele consegue já ver resultado no próximo mês. Eu começaria pelos fundos imobiliários. Mas sempre focado. Cara, ambos. Os Ele dois. gosta. Ele não pode deixar de falar. Porque as ações e os fundos imobiliários é o casamento perfeito para quem quer ganhar dinheiro e viver de renda. E a boda de ouro é a empresa americana. Porque aí, cara, é o nível investidor profile internacional, que aí tu vai ganhar em dólar, cara. Porque se ganhar uma renda em real já é bom, imagina em dólar, que é 5 vezes mais. Aí é sensacional. Renan, agora é aquele momento em que passou rápido, a gente já tá chegando no final, cara, nem parece. E eu queria a sua opinião, pra gente finalizar. Eu preciso me preocupar, no momento que a gente tá gravando esse podcast, com o cenário econômico que a gente tá vivendo hoje, na hora que eu for investir em FIs. Você se preocupa muito com isso? Na realidade, sempre tem que se preocupar e estar atento ao cenário econômico, né? Uma vez que a gente investe, a gente precisa saber como é que tá a taxa Selic, como é que tá a inflação, como é que tá o mercado imobiliário, por exemplo. Pô, você vai investir em fundos imobiliários. Uma coisa básica. Tem uma área em que, depois da pandemia, que caiu muito. A galera tá fazendo muito home office, tá fazendo... Então, eu particularmente, eu não invisto tanto quanto eu investia antes em offices, por exemplo. Salas comerciais. Porque a maioria das empresas está diminuindo a quantidade de salas e tá deixando a galera home office, ou tá fazendo um pouco ali, um híbrido. Então, naturalmente, o aluguel desses fundos imobiliários caíram. Por quê? Tem menos demanda, é normal. Então, a gente precisa estar antenado para esses sentidos. Entendi. Mas em contrapartida, galpão logístico tá bombando. Tipo, recorde em vendas de internet. Então, onde é que Magazine Luiza, Amazon, B2W, Americanas, eles guardam o material que vai fazer, Mercado Livre vai fazer a venda lá na internet e depois vai mandar para casa nesses galpões logísticos. Então, são coisas... Agora, shopping, na minha visão, caiu muito em relação à pandemia, porque lockdown, essas coisas todas, ainda tá sofrendo um pouquinho daquilo, mas é uma parada que, cara... Depois volta. Eu não consigo ver as pessoas não irem pro shopping. Também não. Não dá, todo mundo voltando pro shopping, né? Então, assim, são pontos fundamentais. Renan, e com a renda fixa alta, do jeito que tá hoje, que a gente tá gravando esse podcast, cara, será que vale a pena ainda, nesse momento, ir pro fundos imobiliários, ou... Então, vou falar uma coisa aqui só pra gente, tá? Ó, a grande sacada, a galera tende a surfar a maré da onda. Então, o Diego falou, a taxa de juros tá alta na renda fixa. Então, vou deixar meu dinheiro na renda fixa. Faz sentido, né? Pô, tá mais alto, eu vou ganhar lá. Só que ao mesmo tempo que
a bolsa de valores ela é meio que contraposta à renda fixa. Renda fixa. Quando a taxa de juros está alta, a bolsa cai. Quando a bolsa cai, a renda fixa... Quando a bolsa sobe, a renda fixa cai. Por quê? A maioria das vezes, não necessariamente nesse movimento, mas ela desacelera em relação ao crescimento. Não necessariamente vai ficar negativa a bolsa, mas ela cai. Porque a galera tá lá na renda fixa. Aí digamos que agora, inclusive hoje, tá tendo reunião do Copom, né? Para decidir se a Selic vai subir, diminuir ou manter a mesma. Digamos que a taxa Selic caia. Ela vem numa crescente, aí ela cai. Primeira coisa que os investidores vão pensar é o quê? A galera que é apertador de botão. Pô, Selic tava lá em 13, agora tá caindo. Velho, vou lá pra bolsa agora. Porque não vai dar mais pra ganhar dinheiro aqui. Aí tira o dinheiro todo daqui, aí joga lá. E o que acontece? A bolsa sobe. Por quê? Muita gente comprando, aumenta a Sobe demanda. o preço. E se numa próxima reunião cai de novo a taxa... Mais gente vai. E aí quando chega num ponto que a galera fala assim, cara, a renda fixa morreu. Já ouviram isso? Quando a galera... Já 2 anos atrás eu vi isso. A taxa Selic tava 2%. A galera, renda fixa morreu e tal. Por quê? Ninguém vai deixar o dinheiro a 2%, enquanto que a bolsa você pode ganhar lá 14%, 18% ao ano, né? Pô, só com a expectativa do índice, por exemplo. Sim. Só que aí que tá. Tipo, renda fixa hoje pra mim é segurança. E segurança eu não tô vendo rentabilidade. Eu não quero ganhar dinheiro com a renda fixa. Eu ganho dinheiro na bolsa, com o negócio. Então, lá tá minha reserva. Então, enquanto a galera tá querendo deixar na renda fixa, que aí a galera tirou da bolsa pra botar na renda fixa, o que eu tô fazendo? O meu dinheiro novo, eu já tenho segurança na renda fixa, então eu não vou mexer lá. Eu não tiro da renda fixa para ir pra bolsa. Mas eu tô aportando muito na bolsa, porque é o melhor momento, porque a bolsa tá embaixo. E muitas empresas e cotas de fundos imobiliários descontadas, ou seja, abaixo do valor patrimonial dela, que naturalmente ela vai voltar pro que é. E aí quando ela voltar, é a hora que todo mundo tá tirando o dinheiro da renda fixa e indo pra lá. Só que quando a galera tá indo pra lá, eu já peguei lá embaixo. E aí o que eu ganho? A valorização. É o famoso comprar barato para vender caro, né? Exato. Então, assim, Warren Buffett fala isso. É você comprar aos sons das bombas, ou seja, tá tendo guerra, o bicho tá pegando, tu tá comprando. Todo mundo saindo. Tu tá comprando. E vender ao som dos clarinete. Ou seja, tá a música suave, tudo de boa, tu vai vender e a galera tá querendo entrar. Então, assim, essa que é a grande sacada. E aproveitando pra fechar aqui uma dica super massa pra galera, pode? Pode. Aproveita então para aquela câmera 2 ali. Ó, dica pra galera e como é que você pode ajudar e onde a galera te Eu encontra. vou dar uma dica. Foca nessa daqui que eu vou dar uma dica que é massa. Essa aqui vai dar até um Reels bem maneiro. Ó, já dando a dica aí. Ó, dica pra você dos melhores setores pra escolher e investir nos fundos imobiliários. Primeiro, galpões logísticos. Cara, excelente setor para você ganhar renda mensal. É um momento em que as empresas estão vendendo muito pela internet, então precisam cada vez mais de espaço em galpão logístico. Então, é uma excelente área para fundos imobiliários. Segundo, shopping center. Eu gosto muito de shopping center, porque shopping é shopping em qualquer lugar e sempre vai ser. Independente de ter sido afetado muito com a pandemia, hoje em dia as coisas voltaram ao normal. Então, shopping center é outro muito bom. Terceiro, fundo de papel, que é outro fundo que eu acho que é bem legal, independente do momento que a gente está. Papel é sempre papel, a renda fixa ela vai sempre ajustar. E esses grandes fundos, eles compram excelentes LCIs, CRIs, que o pequeno investidor não tem acesso. Então, se você está começando, são 3 setores que você não pode ficar de fora. Fundos de papel, galpões logísticos e shopping center. Aí, tá dado aí. Ficou aí a dica master. E agora, né, se você quiser me acompanhar, saber mais detalhes sobre tudo que a gente fala sobre investimento, ter uma renda mensal, com fundos imobiliários e todos os outros investimentos, você me segue lá, @RenanDiegoOficial, lá no Instagram, tá bom? Se você quiser conhecer um pouquinho da nossa metodologia, a gente tem um treinamento completo de investimento que vai do básico ao avançado. Pode deixar o link na descrição, Matheus? Vou deixar o link na descrição. Então o link vai estar lá. Se tiver algum curso nosso gratuito disponível, vocês vão estar lá tendo acesso. Senão vocês vão entrar numa lista de espera e assim que tiver alguma coisa a gente avisa vocês. É isso aí, galera. Então, vou deixar aqui o link de inscrição. Se estiver na época de inscrições, você fizer parte da turma, beleza. Se não, você vai cair numa lista de espera, se inscreve, que aí você tem prioridade e alguns benefícios para entrar na próxima turma. E vou deixar também aqui na descrição o link do Instagram do Renan, que aí você vai direto lá para o Instagram dele e tira qualquer dúvida, que ele vai te ajudar por lá também. E beleza? quem não deu like, dá o like. Já deixa o like, se inscreve no canal, né? Se inscreve no canal, compartilha com a galera. aperta no sininho.
e compartilha com a galera também, né? Hoje Show foi de massa. bola. Então é isso, galera. 20º, né? Foi o 20º. Esse foi o nosso 20º Profadcast. Muito bom. Então é isso. Um grande abraço, muita produtividade financeira e... Bora evoluir!